A paz do Senhor, povo de Deus. Um bom dia, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal. E no vídeo de hoje a palavra é em Mateus capítulo 25. Vamos ler essa palavra, meditar nessa palavra, glória a Jesus, entender o texto. É a parábola das 10 virgens, o sermão profético, né? A partir do capítulo 24, Jesus ele já começa com as parábolas da volta do Filho de Deus, né? Da sua volta. E Jesus ele ensina essa parábola, é uma parábola bem interessante, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Glória a Deus. Tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Glória a Jesus. Irmãos, essa é uma parábola bem bonita, né? É uma parábola que chama muito a nossa atenção, pois o Senhor Jesus, ele compara o reino do céu com uma parábola das 10 virgens. A palavra diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A palavra vai dizer que as 5 prudentes levaram azeite consigo. E o azeite na Bíblia Sagrada simboliza o Espírito Santo. Então, elas tinham o Espírito Santo na vida delas. A palavra diz que elas vigiavam, elas oravam, elas buscavam o Senhor. Então, ela tinha a presença do Espírito Santo, ela já tinha o azeite. Louvado seja Deus. E aquele que ora, aquele que busca o Senhor, aquele que vigia, aquele que medita na sua palavra, ele já tem um azeite, ele já tem o Espírito Santo, a sua lamparina está acesa. Mas tem aquele tipo de crente que é relaxado, que não quer nada, que não quer compromisso nenhum com a obra, que não vigia, que não ora, que não busca. Esse, ele está, aleluia, igual aquelas 5 loucas, está despreparado, ele está, aleluia, não está vigiando, né? Muitos falam assim: Jesus vai demorar a voltar. Eu ouvi falar que Jesus vai voltar faz tanto tempo e nada aconteceu. Mas nós, como seres humanos, somos ilimitados. Temos que entender uma coisa: o tempo é de Deus, a hora é de Deus, tudo pertence a Ele. A palavra diz que Jesus falou que não sabe nem o dia que ele vai vir. Quem sabe é o Pai, ou seja, Jesus ele está, aleluia, esperando a ordem do Pai para voltar. Glória a Deus. E Jesus ele agora ensina essa parábola dizendo: olha, vocês têm que vigiar, vocês têm que ser prudentes. Glória a Jesus. Vocês têm que ter o azeite e a lamparina acesa. Aleluia, porque se eu voltar, aquele que estiver desapercebido, aquele que não tiver o azeite, que não tiver com a sua lamparina acesa, quando eu voltar, esse vai ficar. Mas aquele que está vigilante, em constante oração, com seu azeite, com a lamparina acesa, atento na minha palavra. Glória a Jesus, quando eu voltar, esse vai cear comigo, esse vai entrar no reino dos céus junto. Aleluia, comigo, glória a Jesus. E a Bíblia diz que elas todas dormiram. Aleluia. Mas ao tocar da meia-noite, o mensageiro saiu gritando: aí vem o esposo.
aleluia, sair-lhe ao encontro. E quem é o mensageiro? O mensageiro é o Espírito Santo, irmãos. Aleluia, vai ser ele que vai anunciar a volta de Jesus. O Espírito Santo é o mensageiro. Ele vai anunciar a volta de Jesus. E elas se levantaram. No versículo 8, as loucas vai dizer às prudentes: nos empresta um pouco do teu azeite, porque o da gente acabou. Aleluia. E as prudentes disseram para as loucas, no versículo 9: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. Glória a Jesus. Elas não podiam dividir o seu azeite, porque ia faltar para elas e para ela também. Não ia dar para nenhumas. Glória a Jesus. Ou seja, elas disseram: olha, vai e compra. Aleluia, mas vai com pressa. Quem sabe assim dá tempo. Irmão, o crente que não está preparado, quando Jesus voltar, ele vai ficar. Porque o Senhor não vai esperar, não, irmãos. A gente tem que se preparar agora. A gente tem, aleluia, que buscar o nosso azeite. É agora, não é depois. Amém? Então se prepare. Tem um azeite, tem as lamparinas acesas. Aleluia, não deixe o seu azeite acabar. Não deixe, aleluia, a sua lamparina apagar. Glória a Jesus. Tenha esse desejo pela obra, de fazer a vontade de Deus, de buscar, aleluia, a presença do Senhor, porque Jesus está voltando. Esteja preparado para a volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, meu povo. Se inscreva no canal e deixe seu like.